Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Aí, no Evangelho de Lucas, nós vamos iniciar, então, a nossa leitura e depois nós vamos seguir lá para João e depois iremos seguir por João capítulo 13 e depois João capítulo 17, finalizando, então, a parte de leitura. Glória a Deus, irmãos. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, se eu pudesse dar um nome para o nosso sermão de hoje, seria o tal amor próprio. O tal o quê, irmãos? O tal amor próprio. Nós vamos observar na palavra de Deus que a palavra de Deus não nos incentiva a termos o amor próprio como o mundo ensina. O mundo ensina uma forma de amor próprio assim, que se você tem o amor próprio, não importa da maneira que você se defenda de alguém, se é humilhando aquele outro alguém, se é desfigurando a imagem daquele outro alguém diante das pessoas, ou se é machucando com palavras outras pessoas. E a resposta é assim: eu tenho amor próprio, eu me amo. Ué, mas você julgou, você machucou, você xingou, você denegriu a imagem daquela pessoa, você fez com aquela pessoa aquilo que você não devia fazer. Não interessa, eu tenho amor próprio, eu precisava me defender, eu precisava falar o que falei, eu precisava me expressar como me expressei. E tudo isso, a justificativa que se dá é o amor próprio. Mas nós vamos entender que o amor próprio na palavra de Deus não é assim. Nós vamos entender que o amor próprio na palavra de Deus, ele não se identifica assim, irmãos. Nós vamos entender o que é verdadeiramente amar. Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus que se eu não amo a Deus, eu nunca vou amar o meu próximo. Eu nunca vou saber me expressar para o meu próximo à medida de que Deus é glorificado através dessa expressão minha. Eu vou sempre ser alguém que serei amargurado de coração. E quem são os amargurados de coração? É aqueles que nunca vão reconhecer que, primeiro, são amados por Deus e que, segundo, devem amar o seu próximo. Esses nunca vão reconhecer, porque uma vez que eu sou amargurado, eu nunca vou reconhecer a primazia desse amor, que é amar a Deus acima de todas as e o próximo como a mim mesmo. Glória a Deus. Quem entendeu? Então, o tema de hoje aí do nosso sermão é o tal amor próprio. Vamos à leitura do texto, capítulo 10, dos versículos 27, Evangelho de Lucas, é a primeira parte da nossa leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 27 ao versículo 28, que diz assim: Ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você o quê? Viverá. Aqui nós vemos quando um dos mestres, da lei, uma das pessoas que eram peritas em saber da lei, ou seja, do Antigo Testamento, que foi o primeiro testamento escrito, um homem que sabia o que estava escrito na Torá. E ele chegou querendo pegar Jesus, de salto, querendo pegar Jesus ali, como diz o ditado, de calça curta. E aí Jesus fala: mas o que diz os mandamentos? E aí esse homem responde isso aqui: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: você está certo, é isso mesmo, vai lá, faz isso e você vai viver, você está certo. Então Jesus encontrou um homem que sabia que o primeiro passo para que eu pudesse amar alguém e entender o meu próximo, estaria em eu amar a Deus acima do que, irmãos? De todas as coisas. Amar a Deus acima do que, irmãos? De todas as coisas. Mas, muitas das vezes, por causa dessa questão do amor próprio não entendido, por causa do amor próprio distorcido pelas pessoas, as pessoas dizem assim: não sou trouxa.
Não sou trouxa para ficar me dando pelas pessoas, não sou trouxa para ficar ouvindo isso, não sou trouxa para ficar ouvindo aquilo de pessoas. E a gente perde com isso a régua. A gente perde com isso o que, irmãos? A régua, a medida do que é tratar o outro, a medida do que é se direcionar ao outro. E quando a gente perde essa régua, a gente perde aquilo que no mínimo devia ter. Se eu não sou crente, se você não é crente, devia ter em cada um dos seres humanos respeito. Porque se trata de alguém que não conhece a Deus, que se trata de alguém que não é um cristão, irmão, é normal, vai te xingar, vai berrar contra você, é no trânsito, é na rua, ele vai te xingar de todo tipo de nome, ele vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai fazer um monte de coisa. Se tratando do incrédulo, tudo bem, você vai esperar o quê de uma pessoa que não é temente a quem? A Deus. O que você vai esperar dessa pessoa? O que você vai esperar da pessoa que só teve no entendimento o que importa para eles é a educação que pai e mamãe, o que importa é a educação que papai e mamãe me deu, não importa o que Deus quer de mim. O que esperaremos de pessoas assim? Nós não precisamos esperar coisas a mais que isso. Mas, irmãos, dos servos e servas de Deus, nós precisamos sim esperar o amor que essas pessoas têm por Deus e depois o amor que essa pessoa tem pelo próximo. Porque senão nós não conhecemos a Deus de verdade. Não vai importar você dizer que você tem um amor próprio, que você se ama, que você se cuida, que você chega diante do espelho e você tem prazer de pôr uma maquiagem, que você chega diante do espelho, o homem tem prazer de pentear o seu cabelo, que você chega diante do espelho e tem prazer de ver se a roupa está combinando. Não vai adiantar nada disso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus. Não viu a Deus, não sabe nem quem Ele é, porque assim, se eu não sou capaz de amar quem eu vejo, se eu não sou capaz de fazer isso, como é que eu posso amar e direcionar minha fé para alguém que eu não vejo? Como eu posso? E quando perde, irmãos, essa linha do respeito, a vulgaridade nas palavras direcionada a qualquer que seja a pessoa, o ser humano, é do mais baixo escalão, que não merece a gente falar aqui. Que eu não gosto nem de emprestar os meus lábios para dar exemplo das palavras. Quando se trata de falar com o próximo. Irmãos, nós como cristãos, veja a importância que Jesus diz, o que o rapaz respondeu. O rapaz respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É com entendimento. Então, se eu amo a este Deus, eu amo a criação que este Deus fez. Porque saiba que o ser humano, irmãos, é criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. E quando você se dirige a alguém, ferindo este alguém, na defesa do seu amor próprio, quando você se dirige a alguém, diminuindo aquela pessoa com palavras, saiba que nós estamos expondo a vergonha àquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Vou repetir de novo, irmãos, vindo do incrédulo legal, a gente deve até virar as costas e ir embora, não compensa. Agora, vindo um cristão, a gente deve pesar o coração e falar: meu Deus, essa pessoa não sabe quem Deus, o quê? Criou. Essa pessoa não sabe o peso que tem da glória de Deus sobre a imagem e semelhança dele na humanidade. Seja ele quem for, rico, pobre, branco, negro, loiro, baixo, azul, amarelo, quem ele for. Quando eu e você, quando nós amamos a Deus, irmãos, acima de todas as coisas, nós estamos entendendo que toda a criação de Deus também é amada. Que toda a criação de Deus também é amado, meu carinho, a minha expressão precisa acontecer. Porque senão, eu não conheço a quem, irmãos? Eu não conheço a Deus. Nós precisamos entender, porque muitas das vezes a gente só fala que ama as pessoas, mas a gente não expressa o nosso amor pelas pessoas. James Hunter, no seu livro O Monge e o Executivo, ele diz assim: o amor não é o que sentimos,
mas é o que fazemos. O amor não é o que você sente, porque sentir todo mundo sente. Eu sinto um carinho tão grande por fulano. Se eu sinto isso, mas além do sentir, nós precisamos expressar. Eu gosto tanto, nossa, fulano é uma maravilha, mas você expressa para o fulano, você expressa para o ciclano. O ciclano, o fulano, sabe esse carinho, o ciclano, o fulano, sabe esse amor, porque se eu me amo, eu o amo também. Mas a gente, muitas das vezes, fica só no discurso, é muito discurso. Eu gosto do fulano, eu gosto do Beltrano, eu gosto do ciclano, a gente fica muito no discurso, pouco a prática. É muito discurso nosso, pouca prática nossa. É muita atitude nossa, porém pouco o que, irmãos? Aliás, desculpa, é muita fala nossa, de expressar e de dizer, mas poucas são as nossas o que, irmãos? As nossas práticas desse amor que a gente diz ter. Então, irmãos, saiba que é sério, é sério. Às vezes eu e você estamos preocupados. Não, eu não vou fazer isso aqui não, porque senão eu vou para o inferno. Eu não vou fazer. A gente só lembra dos 7 pecados capitais. Não vou matar, não vou roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não, eu sou um homem honesto. Até o último centavo eu dou. Se a mulher me dá um troco a mais, eu volto lá. Não, eu sou uma mulher honesta. Se eu peguei, eu devolvo e não sei o que, não sei o que. A gente fica olhando com isso aí. Não trai meu marido, não trai minha esposa, não trai minha namorada, não trai. Não, eu sou honesto em tudo. Aí a gente só fica lembrando dos 7 pecados capitais aí que domina a mente de todos nós. Mas a gente esquece também que não amar e não respeitar o outro também é um pecado. Mas a gente se defende, dizendo que é o amor próprio. A gente se defende dizendo, não tolero pessoas assim, eu não tolero pessoas assado. Irmãos, entenda, outrora no meu tempo de cegueira, no seu tempo de cegueira, a gente também não era tolerado por muitas pessoas. A gente também não era suportado por muitas pessoas. Muitas pessoas, a gente incomodava muita gente, talvez. Você já parou para olhar o seu tempo antes de Cristo? Talvez você incomodava muita gente. Talvez você tirava a paciência de muita gente. Talvez você deixava muita gente, como dizem as pessoas, por aqui. Mas Cristo te alcançou. A graça de Cristo alcançou você. Você é braços de amor para abraçar quem precisa. Você é braços de amor, irmão, para estender a quem está precisando. Nós somos. E como Deus expressa esse amor? Quando Ele te usa para expressar esse amor a alguém. Porque é a figura de sermos e a compreensão de sermos amados. Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Então Ele responde, ame ao Senhor teu Deus, acima do quê? De todas as coisas. Com toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E de toda a sua força. Ainda no versículo 27 ele diz, e de todo o seu o que, irmãos? Entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Lembre-se que isso aqui era o mandamento da lei. Isso aqui era o mandamento do que, irmãos? Essa pergunta foi o mestre da lei que veio e perguntou. Vamos aí entender. Essa pergunta está no contexto, é porque eu não vou ler o capítulo todo 10, porque senão passa do nosso tempo aqui. Mas veja, estava este homem lá, junto com Jesus e as pessoas, e ele chega e quer pegar Jesus em alguma coisa. Lembra? Eles estavam correndo para poder prender Jesus, para fazer algum mal a Jesus. E aí eles perguntam isso, e aí Jesus devolve a ele com a réplica, perguntando, dizendo, olha, mas o que diz os mandamentos, né? O que diz a lei e tal? E esse homem responde o que diz a lei. E até aqui era a lei. Agora Jesus, o próprio Deus, o verbo encarnado, aquele que se fez carne e veio a este mundo, ele dá um novo mandamento em cima desse. Vamos lá então, agora irmãos, a João capítulo 13. Vamos lá, João capítulo 13, por favor. É só você ir mais adiante, irmãos. Nós estamos nos evangelhos. Agora pegue aí e vá a João 13. Por favor. João 13, dos versículos 34 ao 35. Veja, aquele mandamento da lei, glória a Deus, mandamento da lei, aquilo que eles já deviam praticar desde o início, né?
E agora Jesus, o próprio Deus encarnado entre nós, traz outro mandamento. Acompanhe pelo telão se você desejar. João, capítulo 13, dos versículos 34 ao 35, diz assim, Jesus dizendo, as palavras de Jesus, hein? Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, como com isso saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amam uns aos outros, com isso saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amam uns aos outros. Irmãos, a arma poderosa é o amor. Oh, a arma poderosa é o amor. Veja, quando você entende que você é amado por Deus, as nossas defesas caem, porque eu não mereço, você não merece o amor de Deus, mas Ele nos deu, Ele por meio da sua graça foi nos alcançar. Veja, irmãos, que agora essa medida mudou. Veja, que agora essa medida do amor mudou. Um novo mandamento vos dou. Ame-se uns aos outros como eu o quê? Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho como foi o amor de Deus. Deus, para provar o seu amor por nós, Ele dá seu Filho. Olha a régua como já mudou. Olha a medida de amor como já mudou. Não sei se você está entendendo nessa manhã. Já mudou. Já mudou. Então Ele vai dizer assim, ame uns aos outros como eu amei vocês. E como Jesus nos amou, irmãos. Jesus nos amou se entregando por nós. Jesus nos amou se calando quando poderia responder muita coisa. Quando poderia, diante da incredulidade, diante do avanço da maldade das pessoas, responder. Ele olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente não sabe ficar calado diante de um insulto. A gente não sabe ficar calado diante de uma fofoca. A gente não sabe ficar calado diante do que falam contra nós. E você não precisa provar nada. Não, mas a gente quer das tripas o coração. Porque eu tenho amor próprio. Porque eu me amo. Porque se fulano não me respeita, eu me respeito. E Jesus, Ele olha para o céu e direciona ao Pai dizendo, Pai, perdoa eles. O amor de Jesus, irmãos, o amor de Jesus, Ele transfere para nós dizendo, assim como eu amei vocês, ame uns aos outros. Mudou agora. Agora não é mais ame o próximo como o quê? A ti mesmo. Agora superou, agora subiu, agora é maior ao ponto de Ele dizer, como eu amei vocês. Como eu amei vocês, ame os outros. Como eu amei vocês, agora vai e ame os outros. Ah, mas pastor, não vou entregar a minha vida aos outros. Não vou. Jesus não está falando aqui para você ir lá e dar sua vida por alguém. Mas o dar a sua vida por alguém, irmãos, é saber que não existe ninguém neste mundo que possa ser, de alguma forma, que eu possa me igualar melhor que eles. Porque quando começa do princípio de você se igualar melhor que alguém, irmãos, quando começa desse princípio, é aí que começa o desprezo. Quando você começa a pensar que a sua opinião é a única. Quando eu começo a pensar que só eu estou certo. Quando eu começo a pensar que só eu tenho a razão do porquê estar revoltada, eu esqueço que existe o outro, que às vezes vai dizer assim, não tem motivo, eu não vejo como você vê, e tudo bem, mas não, a gente quer, por mundos e fundos, provar que o outro está errado, provar que a nossa verdade é absoluta. Irmãos, existe uma verdade que é absoluta para nós cristãos, e dela a gente não vai negar, que Jesus Cristo veio em carne e osso, e se encarnou, esteve neste mundo, o próprio Deus. A outra verdade, que Ele vai voltar, em nome de Jesus. Essas são as verdades absolutas que a gente tem. E a terceira e última, que Ele é o Cordeiro que venceu. Essas são as verdades absolutas. O resto, irmãos, vai ser relativo para as pessoas. Para nós, como cristãos, não vai compensar a gente ficar brigando.
Porque se você ama Cristo Jesus, você vai amar tudo que Ele ama, você vai perdoar tudo que Ele perdoa. A medida é Cristo. A medida é o que, irmãos? A medida é Cristo. Mas sempre vai ser difícil para nós, enquanto estivermos neste corpo aqui, irmãos, que sofre. Às vezes a gente não vai querer ser injuriado mesmo. Às vezes a gente não vai querer ver um familiar nosso sendo injuriado. A gente vai querer se levantar, a gente vai querer se expor e colocar. Mas saiba, irmão, que sempre vai ter um limite. Saiba que do outro lado pode existir alguém enraivecido, pode existir alguém que está com ódio, pode existir alguém que não vai gostar, e aí acontecem as muitas coisas que a gente vê. Mas a gente sempre quer colocar desculpa em alguma coisa. Se tem guerra, o problema é as armas. Se tem fome, o problema é o dinheiro. Se tem, como é que eu posso dizer? Se tem injustiça, o problema é as pessoas. Irmãos, o problema é o coração do ser humano corrupto, sem Deus. Sem Deus. A gente não viu ainda o dinheiro flutuando e indo embora do país assim, ó. Não, a gente vê pessoas saqueando a nossa sociedade. Desde aquela multa lá no trânsito injusta que um guarda aplica em você. Desde eu dizer que eu não quero pagar o meu imposto, tudo a gente vê, o dinheiro sendo saqueado. Agora, quando a gente olha as guerras, a gente fala, não, o problema é que tem as armas, porque se não tivesse, não, o problema é o ser humano corrupto, sem Deus, sem reconhecer esse amor, sem reconhecer o quanto é amado, e sem reconhecer que Ele está levantando as suas forças contra alguém que também foi criada por Deus. Por Deus. Então, quando você agride alguém com suas palavras, você está agredindo alguém que foi criado por quem, irmãos? Por Deus. Então ele diz, ame como eu vos amei. Ame como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, aí, irmãos, veja, como eu vos amei, ame uns aos outros. Veja, com isso saberão que vocês são o quê? Meus discípulos. Vixe, gente, é um amor que se prova, é um amor que se faz, que se vê. E aí quem olhar vai saber, ó, esse é um discípulo de Jesus, esse ama de verdade, esse ama, olha, esse vê a injustiça e declara que é injustiça, mas ama a verdade em Cristo, ama o próximo em Cristo. Eu quero ler com vocês aí, ó, olha o versículo 1 do capítulo 3, irmãos. Olha aí, por gentileza. Olha aí, por gentileza. Versículo 1 do capítulo 13, ó. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam onde, irmãos? Os amou o quê? Até o fim. Gente, e muitas das vezes, o nosso amor pelas pessoas é um amor com medida, já viu? Jesus amou até o fim. Mas como é o amor das pessoas, né? Como é o nosso amor pelas pessoas? Até, por exemplo, até a pessoa me decepcionar. Me decepcionou, o quê? Acabou o amor. Acabou. Até a pessoa falar mal de mim. Falou mal de mim, acabou. O nosso amor é sobre medida. O nosso amor não é como entrega. Não, o nosso amor não é como entrega. O nosso amor é sobre medida. Até fazer algum mal para mim. Fez, não presta para mim. Não presta. Não serve. Ou até não votar agora, nesses tempos que a gente viveu, né? Ou até não votar no meu candidato de estimação. Não votou, não tem minha amizade. Não votou em quem eu queria, não votou em quem ela queria, não votou em quem ele queria, acabou o meu amor. Não, irmãos. Não. A gente precisa entender que a minha defesa e a sua não pode ser dizer eu tenho o amor próprio, por isso que eu não respeito isso, por isso que eu não tolero aquilo, por isso que eu não tolero aquilo outro. Opiniões diferentes sempre vão ter, mas o que deve reinar é o amor com que Cristo nos amou, que eu devo amar uns aos outros.
porque assim, irmãos, seremos conhecidos como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Mas a régua perdeu-se completamente. Perdeu-se completamente. Então, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Ame uns aos outros e se entregue. Irmão, você está bom. Amém. Glória a Deus. Continue amando. Mas não gosto, não tolero. Continue respeitando. O amor próprio, irmão, só é verdadeiro quando a gente sabe amar a Deus e amar o nosso próximo. Isso é verdadeiro quando isso. Você só vai saber se cuidar quando você entender que Cristo te ama. E com este amor que Ele te ama, você deve amar uns aos outros. E aqui eu vou para o encerramento. Vamos lá, irmãos, agora para o próximo capítulo. Qual é o próximo capítulo? Vamos ver se vocês lembram. Vocês estão vendo. 17, por favor. Capítulo 17, no versículo 26. Capítulo 17, versículo 26, diz assim, posso ler? Diz assim, eu os fiz, essa é a oração de Jesus a Deus Pai, orando e dizendo, olha, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Eu quero falar sobre a Trindade com você nesse momento. Veja que entre Pai, Filho e Espírito Santo não há rivalidade. Não há o pensamento assim, o Pai é maior que o Filho, o Filho é maior que o Pai, o Espírito é maior que o Pai e o Filho, não. A unidade em Cristo Jesus. Por isso que é uma coisa que às vezes, para o nosso entendimento, nunca vai caber. Por isso que Ele é Deus, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Unido. E às vezes a gente não sabe se unir com o que pensa diferente da gente. E às vezes a gente rejeita o outro porque pensa diferente de nós. E cadê esse amor? Veja que Jesus Cristo falou, assim como o Senhor me amou, eu quero que este amor esteja neles, que esse amor viva neles. Que esse amor viva neles. Irmãos, aqui nós estamos aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, amar o próximo como Cristo nos amou, e amarmos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se amam. E não tem rivalidade. Não tem melhor, não tem maior. Mas aí talvez, aí aqui a gente vai para o final, você se pergunte, mas e os meus inimigos? E as pessoas que eu não gosto? E as pessoas que se dizem já me odiar? E as pessoas que se disseram, se pudesse me ver que eu estivesse morto, que seria a melhor coisa? Jesus nos ensina que se essa pessoa te pedir pão, dê pão para comer. Jesus me ensina e te ensina, se essa pessoa te pedir água, dê água a beber. Irmãos, por que parte do princípio assim? Que essa pessoa que tenha tudo isso contra mim, o meu coração está limpo para com ela. Qualquer mão que ela se levantar, eu estendo para erguê-la. Seja ela minha inimiga, seja ele meu inimigo ou não. Porque senão o amor de Deus não está em nós. Às vezes a gente fica olhando para os outros pecados. Não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Mas que fulano não venha aqui me pedir ajuda. Que ciclano não venha aqui pedir isso. Que Beltrano não venha aqui, porque senão vai sair daqui. Vai. Se esse era o seu pensamento até hoje, que ele caia por terra em nome de Jesus. Porque se Jesus fosse assim, irmãos, se Jesus fosse olhar assim, se Jesus para me perdoar e para te perdoar ficasse jogando na cara as coisas, até quando nós vamos ser assim, irmãos? Porque para que a gente, mas pastor, e como a gente se defende, e como a gente se ama verdadeiramente? Amando a Deus acima de todas as, aí você vai saber. Porque, irmãos, quando você entender que você é amado sem merecer, aí você vai começar a mudar suas opiniões. Você vai começar a entender que, poxa, eu não mereço, eu sou alguém de... Quem se considera... Eu vou fazer uma pergunta aqui, e talvez você não responda, mas talvez você vai responder dentro da sua mente nesta manhã. Quem se considera uma pessoa difícil? Ninguém levantou a mão. Mas, imagina...
Ninguém levantou a mão, né? Gente, se quando essa pergunta você respondeu para você mesmo hoje. Essa pergunta você respondeu para você mesmo. Aí agora eu quero fazer outra. Você se toleraria em outra pessoa? Você se veria em outra pessoa? Como seria você olhando para você em outra pessoa? Às vezes você tem seu filho, você tem seu neto, você tem sua filha, aí você olha alguma coisa e você fala, só falta xeroxzinho, olha lá, até o jeito de andar, o gênio, esse tem o gênio da mãe, esse tem o gênio do pai. Então, às vezes você para se ver um pouquinho em alguém. Então, irmãos, não existe o amor próprio sem que antes eu ame a Deus. Porque às vezes a gente está usando disso para humilhar pessoas. Às vezes a gente está usando disso para dizer que a nossa opinião é a certa. Talvez seja a hora de a gente reparar os cacos, voltar, pedir perdão para quem a gente precisa pedir. Talvez seja a hora de a gente olhar no olho em quem a gente não estava olhando. Talvez seja a hora, irmão, de a gente ir lá e refazer o que foi desfeito por causa do nosso orgulho. Porque a gente achava que a nossa opinião era a melhor. Porque a gente achava que a gente estava certo. Jesus me ensinou e te ensinou a amar as pessoas como Ele nos amou. Saia daqui entendendo, a medida já mudou. Não é mais o meu próximo como a mim, porque às vezes você pode até se descuidar. E porque você não está nem aí para você, você não vai fazer isso por fulano, eu não faço nem por mim, por que eu vou fazer pelo outro? Já viu esse ditado? Eu não faço nem por mim, por que eu vou fazer pelo outro? Estou nem aí. Agora já mudou. Se você faz tudo por Jesus, faça tudo por o outro. Faça tudo pelo próximo também. Você não vai ser bobo, você não vai ser trouxa, você vai ser alguém que ama a Deus. Se as pessoas, mas se a pessoa vier me xingar, você é bobo, tá vendo? Você foi fazer isso pro ciclano, tá vendo? Não, irmão, você ama a Deus acima de todas as coisas. Você aprendeu a amar de verdade. Então o nível é esse, não importa o que as pessoas dizem. Ame a Deus, mas agora ame ao próximo, como Jesus te amou. Glória a Deus, irmãos. Em nome de quem? Vamos nos preparar, curve sua cabeça em nome de Jesus. Que a gente possa, irmãos, adorar a Deus de todo o nosso coração nessa manhã. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, abrir nosso coração